Fala aí, pessoal, beleza? Então, essa semana eu comentei com relação a você fazer a avaliação do volume da bexiga por forma. E pontuei aqui que o fator de correção ele varia um pouco, né? Você pode ter 0,52, você pode ter 0,75, né? E por que que isso existe, né? Qual é o motivo dessa variação desse fator de correção? Então, se nós pegarmos a literatura nacional, coloquei só dois artigos aqui, mas existem outros, eles vão nos dar essa forma para volume de bexiga. Largura vezes altura vezes o comprimento vezes 0,52 ou 0,75. A maior parte deles referencia com o fator de correção 0,52, mas alguns vocês vão encontrar 0,75. E aí é onde gera dúvida, né? Que as pessoas ficam perdidas e muitas das vezes acham até que o colega está ensinando errado. Ah, você me ensinou o fator de correção 0,52, foi ler um artigo, estava em 0,75, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E vamos entender um pouquinho. Se nós observarmos, né, essas bexigas, nós vamos entender que elas não têm o mesmo formato, né? Chega um órgão que ela tem uma variação grande, né, com relação à sua forma. Ao longo do tempo você até acostuma, mas inicialmente você passa isso até despercebido. Você está ali ansioso para fazer a varredura, está ali ansioso para ver a bexiga, e você não está preocupado, na verdade, em saber a forma dessa bexiga. Mas elas, né, possuem formas diferentes a grande maioria das vezes. E o que que eles fizeram? Pegaram essas figuras geométricas, né, e a partir daí eles correlacionaram com a bexiga e elaboraram essas formas para você chegar ao volume da bexiga. Então, essa bexiga aqui, então, é uma bexiga elipsoide, ou seja, é um elipse, né, uma figura em 2D, um formato ovoide, né, como se fosse um círculo achatado. Se nós observarmos aqui, ela também tem o mesmo formato, só que essa bexiga ela está muito distendida, né, está muito cheia, pode até confundir um pouco o seu formato. E para esse modelo de bexiga, por exemplo, você tem uma forma, né? Se eu pegar uma bexiga, por exemplo, cuboide, né, e nós analisarmos aqui, a gente vai observar que quando nós avaliamos a bexiga, ela tem essas dimensões. E a partir daí você tem uma forma para poder mensurar o volume dessa bexiga. Nós temos também uma outra forma que é o prisma triangular, né? Se nós analisarmos a imagem aqui, ela como se fosse um prisma triangular, essa é uma outra condição que eu vou usar uma outra forma para mensurar o volume dessa bexiga. E aí é onde entra o problema, Marcelo. Imagina o seu trabalho no centro de trauma, eu preciso ter um POP, eu preciso ter todas essas formas coladas num quadro, por exemplo. Eu preciso entender todas as formas de bexiga. Isso vai ser muito difícil na emergência, eu avaliando o paciente traumatizado, por exemplo, em estado grave, né? Como que isso vai ser feito? E aí vem uma parte interessante. Os artigos mostram para a gente que eles fizeram essa discriminação, mas que isso seja para o especialista, seja para o indivíduo profissional médico que está lá no centro de imagem, está no consultório dele, precisa fazer uma avaliação minuciosa. Aí ele vai correlacionar com essas formas de bexiga. Para nós enfermeiros, por exemplo, se eu tiver numa sala vermelha e eu tiver um aparelho desse, por exemplo, que ele não faz o cálculo de forma automática, eu posso simplesmente usar essa forma com o fator de correção 0,52, né? A variação de volume ela é mínima, né? E isso não vai causar
nenhuma atrogenia no meu paciente com relação ao diagnóstico e à conduta que eu vou fazer como enfermeiro. Então, finalizando, use essa forma, né, para todos os pacientes que você não vai ter problema nenhum. Ah, Marcelo, mas por que eu preciso saber isso? Você precisa saber isso porque devemos lembrar que as formas da bexiga variam entre indivíduos, né? E muitas das vezes usar uma única forma talvez pode não trazer benefício para o paciente. Isso está relacionado, por exemplo, a você estar numa unidade fechada, cardiointensiva, por exemplo, uma UTI geral, e aí você está acostumado ali a fazer a sua avaliação e você não se conformou, né, com os valores que foi obtidos. Então, você tem a possibilidade ali pegar e mudar o fator de correção, por exemplo, para 0,75, tá? Agora, numa emergência, num ambiente onde o tempo ele é crucial, você não precisa ficar avaliando, né, morfologia, não precisa ficar decorando fórmulas, tem apenas uma fórmula na cabeça e a partir daí você vai usar essa fórmula. Eu indico usar essa porque é ela que está mais em evidência nos artigos nacionais. Outro ponto que a gente deve lembrar é esse fator de correção. Se você for ver a literatura internacional, ele varia um pouco também, tá? Nós temos outros fatores de correção, nós temos outras formas de bexiga, né? Então a gente tem que entender um pouquinho, né? Você não precisa ser especialista, não é objetivo, até porque a utilização da ultrassonografia pelo enfermeiro com relação ao POX é você responder perguntas, né? Então, se estou diante de um paciente traumatizado, eu quero saber ali, por exemplo, se está com a bexiga cheia ou não, e aí eu vou usar essa forma e vou usar esse fator de correção de 0,52. Isso vai ser o suficiente para responder o que eu preciso. Agora, se você tiver em outra situação e quiser, né, colocar outro fator de correção, você também pode também. Espero ter aí ajudado a vocês aí. Um abraço a todos.